Boa tarde, boa tarde. E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem com você que está aqui comigo nessa live? Mais uma live de quarta, com temas voltados para a parentalidade, para a educação, para aqueles que querem melhorar o exercício parental, aqueles que querem se preparar para esse exercício, mesmo aqueles que ainda não são pai, não são mãe, mas que pretendem um dia exercer esse papel e, portanto, precisam aprender a parentalidade, que não é uma área que você simplesmente desenvolve quando você se torna pai e mãe, quando o seu filho nasce. É necessário que você aprenda acerca de uma parentalidade mais saudável, de uma parentalidade onde as ações sejam mais efetivas, onde as ações produzam mais resultados de acordo com o que você espera. E na live de hoje nós vamos falar sobre que educar precisa do autoconhecimento. Para educar é necessário que primeiro aconteça esse caminho, é necessário que primeiro se dê esse processo ou que ele esteja acontecendo. A gente vai sempre estar em busca desse autoconhecimento, isso é um movimento constante, mas é necessário que algumas coisas dentro de nós possam estar organizadas para que a educação ela possa ir de encontro às necessidades dos filhos, né? E para você que está chegando aqui, para você que está acessando essa live que vai ficar aqui gravada no feed, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A gente vai falar um pouquinho aqui, fazer essa conexão sobre o porquê que é importante que haja esse autoconhecimento. Você deve pensar assim, quando você leu esse tema lá no post, nos stories, você pode ter pensado, nossa, mas o que tem a ver, seja bem-vinda, o que tem a ver o autoconhecimento, né, que parece que é uma coisa mais voltado para a esfera individual, o que isso tem a ver com os filhos, né? O que isso tem a ver com a educação? Se eu estou falando de educar, eu não estou falando de uma outra pessoa, eu estou falando de alguém que não sou eu. Então, por quê? Que é necessário que eu venha saber quem eu sou, por que é necessário que eu saiba quais são as minhas questões positivas, negativas, como que isso está sendo, como que está interferindo na minha vida hoje, né? Essas questões que eu tenho, muitas vezes questões do passado, questões da minha educação. E o autoconhecimento, ele, como eu falei, é um processo constante, deveria ser, né? O que acontece é que a gente acaba tendo medo desse processo. A gente acaba tendo medo de saber quem somos. O que eu percebo até nos meus atendimentos online, né? A gente segue online ainda por conta da pandemia, é que eu percebo que as pessoas elas ficam com medo desse autoconhecimento. Elas ficam com medo de se depararem com alguma coisa nelas que elas talvez não vão gostar muito de entrar em contato. E quase sempre o que eu percebo é que, na verdade, o que esse medo sugere é que elas imaginam muitas vezes algo muito aquém, muito inferior do que elas realmente são, né? Então acaba que elas rejeitam esse processo do autoconhecimento, que é super importante para algumas coisas, imaginando, seja bem-vindo, imaginando que esse autoconhecimento é uma coisa que não é, né? Quando você se conhece, você tem condições de atender de forma mais exata as suas necessidades. Quando você se conhece, você não vai se maltratar, você não vai fazer coisas que vão agredir aquilo que você é na sua natureza. Por isso que é tão importante o autoconhecimento e principalmente o autoconhecimento dos pais, né? Que é o que eu vou discorrer aqui hoje nessa live. Mas quando eu falo de autoconhecimento,
Eu falo de você, por um momento, né, deixar esses medos de lado. Muitas vezes o medo, né, em muitas coisas, na busca por metas, no processo de autoconhecimento, ele não vai desaparecer. E é outro erro que a gente comete. A gente fica aguardando, às vezes, o medo ele sumir para que a gente possa fazer algumas coisas. E isso é uma ilusão, isso não vai acontecer. Então, quando eu tenho medo desse autoconhecimento, né, tanto o pai, né, como as mães, elas têm medo, pessoas têm medo desse processo de autoconhecimento, geralmente é isso, elas têm medo de se deparar com algo que é muito negativo, mais até do que aquilo que elas realmente são. Quando a gente fala de saber quem você é, a gente vai entrar em contato com coisas que são positivas e coisas que não são muito positivas, coisas que são desfavoráveis a nosso próprio respeito, né? Mas a gente precisa identificar essas questões porque a gente precisa se olhar de forma compassiva, né? Primeiramente. Então, o primeiro passo do autoconhecimento que os pais precisam desenvolver, ele está muito relacionado a você, sim, reconhecer as suas falhas, os seus erros e acertos e não se autocondenar por isso. Ora, todos nós vamos ter ambos, erros, acertos, pontos altos e pontos onde nós temos aí as nossas fraquezas. Mas, como que eu vou lidar com isso, né? Eu vou me achar a pior das pessoas ou eu vou exercer a compaixão? A gente fala tanto da compaixão voltada para o outro, né? Da solidariedade, mas como eu estou me tratando? Então, o primeiro passo, quando eu falo desse autoconhecimento dos pais e também das pessoas, é que você consiga olhar para as características que você não gosta em você e que você possa acolher isso com compaixão. Os pais precisam se deparar, sim, com aquilo que eles são na sua essência, mas eles precisam muito mais abraçar a versão, aquilo que eles são, né? Ora, aquilo que é um ponto alto você pode reforçar, você pode aperfeiçoar, e aquilo que você, enquanto pai, enquanto mãe, não gosta em você, é necessário que isso seja trabalhado. Então, ao invés de você se dirigir com autocríticas, com muitas censuras, o modo de você lidar, e aí é a segunda parte, né? Após você identificar esses erros, essas coisas que não são muito boas e os pontos que são bons, como que você vai conduzir isso, como que você vai suprir as suas necessidades. Esses dois passos, eles vão impactar diretamente na educação, e aí eu vou explicar já já o porquê. Primeiramente, identificar quem eu sou, né? Os meus pontos positivos e negativos, e como que eu vou suprir isso. Como que eu vou buscar atender essas demandas. Os pais, eles são filhos, e lá na história deles, os pais deles ou pessoas da família que foram responsáveis por suprir essas necessidades. Quando a gente cresce, quando eles se tornam pais, eles precisam gerar autonomia sobre a vida deles, e aí são eles mesmos que vão buscar atender e satisfazer essas necessidades, né? Então, tudo começa primeiro neles, por isso que é importante que eles se conheçam, para que eles possam transmitir uma educação melhor aos filhos, porque quando eles conseguirem identificar aquilo que eles são com compaixão, acolher as suas dificuldades, honrar, valorizar a sua história e conseguir suprir de forma assertiva essas mesmas necessidades, eles vão conseguir fazer o mesmo movimento com os filhos, né? Então, aí eu já começo a traçar para você uma conexão entre o autoconhecimento, né, como é o tema da live de hoje, saber quem eu sou de forma total, em tudo, não só valorizando as coisas boas que eu tenho, mas considerando sim o que não é bom, até porque ao fazer isso,
os pais eles conseguem se tornar mais humanos, né? De repente, alguma coisa que, enquanto pai, eu olho e eu vejo, nossa, mas eu não queria ser dessa forma, mas eu tenho até vergonha dessa característica. Muitas vezes, você como pai, você vai ver essa mesma característica no seu filho, né? Até porque existe essa herança comportamental. E aí você vai acabar percebendo que o seu filho, que a sua filha, ele reproduziu o mesmo tipo de comportamento. Mas se você age com relação a você mesmo, como eu falei, com muitas críticas, com um excesso de censura, se autopunindo, se condenando, é muito possível que você vá repetir esse mesmo padrão de comportamento com seus filhos, né? Então, assim, por exemplo, vamos pensar aqui num pai, por exemplo, que tem dificuldade em manter uma disciplina, né? Lembrando que todo estado, né, principalmente na vida adulta, ele pode ser trabalhado e modificado, desde que eu acolha isso, eu consiga reconhecer isso e buscar me esforçar para mudar esse quadro. Então, digamos aqui que existe um pai ou uma mãe que tem algum problema com disciplina, que tem algum problema com organização e manter a sua dinâmica de vida alinhada com esses dois elementos. E aí ele pode preferir não reconhecer isso, porque, né, os pais eles têm essa exigência social de que eles precisam estarem prontos e saberem resolver todas as questões dos filhos, o que não é verdade, né? Como eu falei, se acreditou que pais, quando os filhos nasciam, eles se tornavam pais, e a gente já tem visto que na prática eles podem até receberem essa nomenclatura, mas eles precisam eles vão aprendendo a ser pai, a ser mãe, né? Então, por isso que é necessário que hoje em dia os pais estudem para que eles possam educar. Assim como a gente se prepara para exercer uma profissão, os pais, para que eles possam exercer uma parentalidade mais satisfatória, eles precisam estudar para educar. Então, imaginando esse exemplo que eu dei, que esses pais eles tenham dificuldade com disciplina e organização, e eles olhem para esse filho que acaba evidenciando o mesmo tipo de dificuldade, né? Se eles conseguirem olhar para essas características, e é claro que eu não falo aqui de uma acomodação, mas que eles consigam se responsabilizar por isso, né? Perceberem, ok, eu tenho essa dificuldade, e aí se conhecendo, eles conseguem perceber que o filho eles têm exatamente o mesmo padrão de comportamento. E aí o modo como eles conduzirem essa percepção a respeito deles mesmos vai influenciar diretamente o modo como eles vão administrar a educação desses filhos. Ao se acolherem, né, ao perceberem isso e se proporem a trabalhar isso neles, eles vão também, ao invés de criticar, ao invés de punir, ao invés de emitir censura, eles vão também oferecer uma atitude de compaixão, uma atitude que não é você ser conivente, né? Isso eu falo aqui de um olhar empático, de um olhar compreensivo. Você vai passar a ser capaz de dar aquilo que você primeiramente desenvolveu com você mesmo, tá? Obrigada. Mas aí vocês podem fazer perguntas aqui, se vocês quiserem, tá? Tirem dúvidas sobre esse tema ou sobre algum tema que vocês queiram voltado para a parentalidade, fiquem à vontade, tá bom? A gente gosta quando vocês interagem e é importante a participação de vocês. Hoje a gente está falando sobre que para educar a gente precisa de autoconhecimento e as contribuições de vocês são muito válidas nesse sentido, tá bom? Então, como eu estava aqui falando, por isso que é importante que os pais eles consigam identificar aquilo que eles sentem, aquilo que eles desejam e consigam lidar de forma amorosa com isso, né?
esse ciclo que eles vão direcionar a eles vão passar para os filhos, né? Então, esses foram os primeiros pontos. E por que é importante também que eles se conheçam, tá? Eu vou falando, mas se vocês quiserem, vocês podem perguntar aqui, tá bom? Por que é importante também esse autoconhecimento? Ele é importante também para que os pais consigam separar o que é deles e consigam separar o que é dos filhos, tá? Novamente, por que é importante que os pais se conheçam para que eles possam educar pessoas, filhos saudáveis, educar filhos de forma mais assertiva. Eles precisam separar aquilo que é deles, enquanto pais, e aquilo que é dos filhos. Porque se eu, como pai, não me conheço, eu vou, com muita facilidade, misturar aquilo que é meu e aquilo que é do meu filho. E isso é muito comum, embora, né, talvez vocês não tenham um panorama, né, exato. Nós que trabalhamos com pais, com famílias, é muito comum que os pais projetem nos filhos aquilo que eles gostariam de ser, mas não conseguiram por algum motivo. Isso deixou uma frustração. É muito comum que os pais eles fiquem confusos na melhor forma de agir, justamente por não terem essa clareza, né, de o que é deles, o que é dessa singularidade do filho, porque o filho ele vem dessa família trazendo muitas coisas, trazendo uma bagagem, porém existe algo aí que é dele, que é peculiar a ele, que está atrelado à individualidade dele, né? E que precisa ser respeitado, que precisa ser acolhido, porque é por onde muitas vezes, né, vai se guiar aí o propósito de vida dele, né? Se eu, enquanto pai, enquanto mãe, não me conheço a ponto de discernir que às vezes as minhas necessidades elas podem ser parecidas com a do meu filho e às vezes são necessidades completamente diferentes, eu acabo não sabendo aí como dar esse acolhimento que o meu filho precisa, né? Então as coisas elas ficam muito mescladas, elas ficam muito misturadas e aí acaba que isso não interfere a favorecer uma conexão, né? Até hoje, para vocês que estão aqui ou quem está assistindo a gravação dessa live, eu lancei a primeira roda de conversa online para pais, tá lá no feed. Se você tem interesse, essa primeira edição é gratuita e quem participar vai ganhar um bônus. Lá no feed eu lancei a primeira roda de conversa para pais online, você não precisa se deslocar, você vai participar aonde você estiver, no conforto da sua casa. E aí, se você tiver interesse em participar dessa primeira roda de conversa, que é por onde nós estaremos ali nos relacionando, a gente vai gerar uma troca, a gente vai trazer conhecimento para que, como eu falei, essa parentalidade ela seja exercida de forma mais efetiva. Então eu botei lá no feed, né, há um pouco mais de uma hora, um post falando sobre essa primeira roda de conversa que tem como tema "Não consigo me conectar com meu filho". É uma situação muito comum nos dias de hoje. Relação não é o mesmo que conexão, né? Você pode se relacionar com alguém, mas quando você sente que a coisa não encaixa, quando você sente que parece que vocês falam idiomas diferentes, né? Quando você sente que não há aí uma sintonia, não há um ajuste, mas é uma relação que fica solta, onde há dificuldade de escutar e acolher o que o outro está falando. Eu escuto, mas eu não entendo, ou eu não me sinto entendida, né? Entendido como filho. Então a gente tem uma dificuldade de conexão. Isso é muito comum nas famílias, isso é muito comum entre relações de pais e filhos, né? Então só fazendo um gancho aí, né? Puxando aí um link com o tema da nossa primeira roda de conversa, quando nós falamos sobre que
o autoconhecimento é importante para que possamos exercer uma educação dos filhos. A gente acaba atravessando aí essas dificuldades de conexão que começam em mim. As pessoas, quando não conseguem se conectar com elas mesmas, elas vão ter dificuldade de se conectar com o outro, no caso, com os filhos. Você que está aqui, né? Quem chegou agora, boa tarde. E aí, de onde vocês estão? Qual estado? Me dá um oi aí para a gente poder interagir. A gente está aqui no Rio de Janeiro, hoje uma quarta-feira de sol, de calor, né? Acho que a gente está indo agora para dias mais quentes. Tivemos alguns dias frios. Eu já estou aqui discorrendo da nossa live, mas queria interagir um pouco com vocês também. Me responde aí de onde você está falando, de qual estado, de qual lugar, por favor. E a gente vai também interagindo nesse bate-papo, tá bom? Então, como eu falei aqui sobre o autoconhecimento, Brasília, o bom do online é isso, é que não tem barreiras, né, para a gente poder fazer essas trocas, não tem esse tipo de obstáculo que interfira, né? A gente pode, sem nenhum tipo de empecilho, gerar conexões com pessoas do mundo, né? Na verdade, uma pessoa aqui de Brasília não é do mesmo estado que eu. Mas quem que tá aí com a gente? Qual estado? Muito calor no estado de São Paulo. Aqui também. Lua que também tá quente. Não sei quanto está medindo agora, quanto está marcando. Mas estamos agora já caminhando para a primavera, né? Brasília, São Paulo. Mas quem que tá aqui com a gente? Me diz aí de onde você tá falando. Me dá aí o prazer de te conhecer o estado, né, do qual você está falando aqui comigo nessa live, Brasília, São Paulo. Então, a gente vai seguindo, né? Então, por isso que é importante que os pais eles consigam se conectar com aquilo que eles apresentam, com aquilo que eles são, sem medo das sombras, medo das suas deficiências, medo daquilo que todos nós temos, né? Todos nós vamos ter as nossas sombras, as nossas partes que não são agradáveis, aquelas coisas que nós precisamos mudar o modo de lidar, né? Como eu falei, nós não vamos olhar para aquilo e gostar de ter uma certa fraqueza, mas ao perceber aquilo como algo que não é um ponto muito favorável, eu posso lidar de forma a acolher para que eu possa mudar aquilo, né? E esse é o movimento, exatamente o movimento que os pais fazem com eles, é o que eles vão repetir na educação dos filhos. Se eu, como um pai, não me olho, não me considero, se eu finjo que não estou vendo as minhas características porque acabo estereotipando e pensando que como pai, como mãe, eu tenho que manter esse padrão de perfeição que, como a gente falou na live passada, não existe, né? Se eu continuo sustentando uma situação que não é uma situação real, eu vou realmente ficar sem saber como que eu vou agir com esse filho que às vezes pode ser que tenha atitudes parecidas com a minha, pode ser que tenha atitudes muito diferentes, e aí como que eu faço, né? Se eu ajo dessa forma, se eu ignoro que eu sou alguém, se eu ignoro que eu tenho vontades que foram reprimidas e que eu acabo, por conta de exercer esses papéis, subjugando isso, né? Então, por isso que é tão importante esse tipo de caminho a ser percorrido, porque só olhando para mim eu posso olhar para o meu filho de uma forma mais altruísta, de uma forma mais empática, de uma forma mais próxima, no sentido de que eu entendo, no sentido de que eu aceito aquela fraqueza porque eu primeiramente aprendi a aceitar aquilo em mim sem que eu me tecesse milhares e milhões de comentários ruins. Tá dando para vocês entenderem o raciocínio? Aqui a conexão do autoconhecimento com a educação dos filhos
Sinaliza para mim aqui se vocês estão conseguindo acompanhar, se faz sentido para vocês, né? Podem mandar perguntas, fiquem à vontade. A gente pode esclarecer algumas coisas que eu acho que pode ajudar a nortear de uma outra forma. Muitas vezes a chave para que a relação familiar seja uma relação mais feliz é eu primeiramente aprender a lidar com aquilo que em mim não é do jeito que eu gostaria que fosse, mas o que eu estou fazendo com isso, né? Como eu falei, o modo como eu conduzir isso vai ser o mesmo modo que eu vou propagar com aqueles que vêm depois de mim. A Vanessa disse sim, faz sentido. Para quem mais faz sentido o que eu estou explicando aqui. Então é isso, é por isso que isso é um caminho que é essencial, né? Esse autoconhecimento. A gente vive uma vida muito atribulada, de muitas situações, de muitas exigências, de demandas para cumprir, de muitas cobranças que nós dirigimos para nós. E você pode pensar, a Luciana também disse que sim, faz sentido. Você pode pensar, mas como que eu vou exercer esse autoconhecimento, né? Como que eu vou ter tempo para poder vivenciar isso? Assim, eu digo para você que é necessário que você olhe para dentro, é necessário que você olhe para você. Muitos problemas a gente evita quando a gente faz isso, às vezes por ter contato com coisas que são cruciais, às vezes com traços, com características que falam muito a nosso próprio respeito. A gente acaba evitando de se colocar em maus lençóis, a gente acaba não se permitindo entrar em algumas situações porque a gente percebeu exatamente o que era pra gente, o que não era, né? Que nenhuma roupa que você tenha o tamanho certo, se você pega uma roupa muito menor, ela vai te apertar, ela vai ser desconfortável. Assim é com as nossas necessidades, né? Então, é por isso que esse processo que a gente pode ir por várias desculpas. Mas como que eu vou fazer para saber quem eu sou? Não sei nem de onde começar, né? E aí a gente vai colocando um monte de acessórios em cima daquilo que a gente é. Um conceito que eu acho que é muito pertinente compartilhar aqui com vocês é o conceito de persona, dentro disso que eu estou falando, né? Então, pessoas que às vezes elas supervalorizam rótulo, querem que você chame de doutor, querem que você enfatize alguma característica que não é essencialmente o que elas são, mas que é um acessório de personalidade, né? Quando você vê alguém que tem um papel social muito forte e quer ser enaltecido por conta desse papel. E quando você vê uma persona, né, que é um conceito que Jung traçou muito forte, você, na verdade, você está vendo alguém que está cada vez mais distanciando do conhecimento de si, né? Pelo que eu falei no início dessa live, porque as pessoas têm medo. Elas têm medo de encarar aquilo que nelas elas não vão gostar. E aí, como que eu vou lidar com aquilo que no meu filho eu também não vou gostar? Porque eu fatalmente vou me deparar com isso. Não há uma probabilidade. Isso vai acontecer. E aí, como que eu vou fazer com isso, né? Eu vou querer forçá-lo a entrar numa forma, eu vou querer fazer com que ele, de forma, né, brusca, às vezes até agressiva, saia daquilo. Isso gera muita angústia, isso é motivador de muita angústia. Por isso que é necessário que a gente exerça essa compaixão, a gente possa ser compassivo com a gente, olhar para nós, olhar para as nossas fraquezas, como eu falei. E aí, quando você vê pessoas que têm essa coisa muito forte do papel social, assim, eu não falo do exercício exatamente, mas pessoas que esperam serem tratadas muito dentro desse papel social, mas que não estão interessadas em saber quem elas são na sua essência. Lembrando que essa essência ela vai reunir coisas que são positivas e coisas que são negativas, e não há nada demais, né? A gente rejeita o processo porque a gente não quer lidar com o que não é muito bom. O que não é muito bom, ele vai nos instar ao crescimento.
E aí, gente, alguma dúvida, perguntas dentro desse tema que a gente está trazendo aqui? Vocês querem perguntar alguma coisa? Às vezes é difícil exercer esse autoconhecimento por isso. Porque eu não quero perder tempo, porque eu tenho medo do que eu vou encontrar, porque eu acho que é filosófico demais, eu acho que é muito... é muito chato, né? E quantos problemas que nós evitamos com isso, né? Como eu falei, para nós, dos filhos, para aqueles que precisam desse olhar, né? De um olhar que oriente, mas de um olhar que abrace, de um olhar que possa orientar, né? Muito mais do que julgar, muito mais do que trazer um peso, né? E aí a minha contribuição de hoje vem aqui nesse sentido. É necessário se autoconhecer, é necessário reconhecer aquilo que em nós é uma vulnerabilidade. Até porque nas nossas vulnerabilidades estão as nossas maiores potencialidades. Se você parar para pensar naquilo que você acha que é fraqueza, daí é que você suscita as suas maiores características de superação, de sensibilidade, de poder gerar aí para o mundo, para você mesmo, uma história de superação, de conquista. Então, por que a gente não quer olhar para isso, né? Na verdade, por mais que isso gere um incômodo no momento, isso gera muitos ganhos também. Nós crescemos enquanto pessoas e nós levamos os filhos também a crescerem porque eles começam a receber essa compaixão e eles também vão propagar isso, eles também vão ser pessoas que vão exercer a empatia, porque eles foram educados dessa forma, né? Quando eles se sentem acolhidos nas suas fraquezas, quando eles se sentem compreendidos como pessoas que são e não como seres da nossa projeção, eles vão conseguir levar também para o próximo, para o outro, essa mesma compaixão. E aí eles estão evoluindo enquanto pessoas. É isso, tá bom? Te lembrando que eu lancei hoje a nossa primeira roda de conversa online para pais, lá no feed. Se você tiver interesse, coloca para mim aqui eu quero, ou digita aí nos stories ou no direct, que aí eu vou estar te cadastrando. Em breve envio para você o link para que você possa se inscrever. Vai ser um lugar de troca, vai ser um lugar de aproximação, um lugar para os pais, um lugar para que vocês se conheçam. Às vezes a fraqueza de um pode ser a do outro também. A gente aprende muito nessa troca de experiências e elas são muito importantes, tá? É isso, pessoal. Acho que ninguém tem perguntas hoje, parece. Vocês querem fazer alguma pergunta? Senão a gente vai caminhando para o fim dessa live, que tem como objetivo mostrar a importância de nós sabermos quem somos, sem medos, sem receios, sem criar esses fantasmas. Todos nós temos muitas coisas em comum, temos sim deficiências, e nisso que está a nossa humanidade, nisso que nós precisamos evoluir. Quando reconhecemos isso, estamos evoluindo enquanto pessoas. Eu vou então começar a me despedir de você que está aqui comigo, tanto no ao vivo quanto na gravação. Espero ter contribuído para que você possa agregar, como eu falei, o seu exercício com relação aos seus filhos. Me diz aí se você gostou, me diz aí se foi esclarecedor, se foi legal estar aqui nesse bate-papo. A gente toda quarta-feira está tendo live, toda quarta-feira a gente está aqui falando sobre um tema que esteja ligado à família. Espero que vocês tenham gostado. Começo a me despedir então já, preparando você para a próxima live na quarta-feira que vem, no mesmo horário. E eu te espero aqui para a gente poder bater mais um papo que vai promover que você, seus filhos possam estar caminhando numa
sintonia maior, aprendendo sempre, Luciana. Obrigada pela presença, obrigada pela contribuição de estar aqui. A presença de vocês já é muito especial e eu aguardo vocês aqui sempre. É muito legal. A gente aprende também, né? Porque na troca o aprendizado se dá de forma mútua, né? Então a gente aqui também está aprendendo com vocês, sem dúvida. Mesmo que só na presença, nos feedbacks, tá? Vou me despedir então. Uma excelente quarta, um restante de quarta para vocês, excelente. E nos vemos aqui na próxima live. Você que tem interesse na Roda de Conversa Online, primeira edição gratuita, dia 9 de setembro, às 20 horas. Para quem participar, estará ganhando um bônus exclusivo. Olha só, que oportunidade. É isso, se você tiver interesse, vai lá no feed, se informa e me chama para a gente poder providenciar a sua inscrição. Um beijo e até a próxima quarta. Tchau, tchau. Até a próxima.